Entonces, atención. Corregimos entonces las cuestiones 1, 2, 3, livro de dados, pessoal. Questões sobre os pronomes, sobre os demonstrativos e sobre os pronomes demonstrativos. Só lembrando que quando eu falo demonstrativos, eu estou falando do este, esta, estos e estas, que vão variar em número e em gênero, ok? Quando eu falo de pronome demonstrativo, eu estou falando dos neutros, certo? Do isso, do esto e do aqueio. Que aí eles não vão variar, ou seja, quando eu falo variar, eu falo concordar, certo? Eles não vão fazer concordância nem em número, plural ou singular, nem em gênero, masculino e feminino, ok? Aí vamos a corrigir la cuestión 4. Según lo que estudiaste sobre el uso de determinantes e pronombres demonstrativos, então o próprio enunciado traz essa diferença na nomenclatura, no nome. Según lo que estudiaste sobre uno y otro, señala las afirmaciones correctas. Entonces, tenemos que poner una X em las afirmações corretas, ou seja, nas afirmações que estão aí adequadas, corretas, segundo o nosso estudo sobre os demonstrativos. Dale? Então, a ver. Questão A. Los determinantes demonstrativos hacen referencia a algo o a alguien en el espacio o en el tiempo. Muito bem, correto. Vamos decifrar essa afirmação aqui, pessoal. Quando eu falo assim, este libro, dale, este libro. Este é um demonstrativo e estou fazendo referência a algo, a um objeto, ok? Este libro. Pero eu posso também estar com uma pessoa, eu posso dizer, esta é minha madre. Quando eu falo esta é minha madre, eu estou fazendo referência a uma pessoa. E quando eu falo este é meu livro, eu estou fazendo uma referência a um objeto. Ficou claro isso? É isso que a afirmação está dizendo aqui. E eu posso também no espaço e no tempo. Como assim? Quando eu falo assim, este mês he ido ao cine com um amigo. Reparem que quando eu falo este mês, eu não estou fazendo referência nem a um objeto, nem a uma pessoa, mas em algo relacionado ao tempo. Este mês, que eu também posso utilizar os demonstrativos. Então, essa afirmação aqui está corretíssima, ok? Questão B. Los pronombres demonstrativos podem aparecer sem contexto. Não, eles não podem aparecer sem contexto, como todas as outras classes gramaticais. Para a gente entender um determinado conteúdo, principalmente quando se trata de gramática, isso tem que estar de uma forma sempre muito contextualizada. Tá? Assim como os verbos, como os adjetivos, como os pronomes, eles estão sempre dentro de um contexto. Então, essa B aí está incorreta. Questão C. Los determinantes demonstrativos nunca sustituem a los sustantivos. Muito bem, correto. Como assim? Quando eu falo assim, vejam, chicos, me gustaría hacer un proyecto con todos ustedes este mes. Me gustaría hacer un proyecto con todos ustedes este mes. E aí, eu quero repetir tudo isso que eu mencionei anteriormente. Aí eu falo, eso me dejaría muy contento. Isso, quando eu falo isso me dejaria muito contento, eu estou substituindo
tudo que eu falei anteriormente. Me gustaría ser um projeto com todos ustedes. E essa palavrinha que eu usei, eso, ela não é um determinante demonstrativo, ella é um pronombre demonstrativo. Nós vimos que quem substitui são os pronombres demonstrativos e não os determinantes. Dale? Então, tá correto isso aí, porque os determinantes nunca substituem a los substantivos. Quem substitui são os pronombres demonstrativos. Está correto, então. Questão D. Los determinantes demonstrativos se usam exclusivamente las formas que tienen género y número. Entonces, con pronombres demonstrativos se usam exclusivamente as formas que têm gênero e número. Incorreta, porque quem são os pronombres demonstrativos? O esto, o eso e o aquello. E nós vimos que estes pronombres não cambiam em gênero e número. Eles não fazem concordância em gênero e número, ok? Então, está incorreto. Não marcar aí. Los pronombres demonstrativos pueden anteponerse al sustantivo. Não, porque nós vimos que os pronombres demonstrativos, eles vão fazer o quê? Eles vão substituir, ok? Re. Las formas neutras nunca se usan como determinantes demonstrativos. Correcto. Porque las formas neutras, são pronombres demonstrativos e não determinantes demonstrativos. Então, está correta. H. En el discurso se puede demostrar algo o alguien con el uso de determinantes ou pronombres demonstrativos, pero também de outras formas. Correto. Num discurso, pessoal, seja um discurso oral, seja um discurso escrito, eu posso usar tanto os determinantes quanto os pronombres. Então, está correto essa afirmação. Ok? E as formas neutras, quem são as formas neutras no ano? O esto, o eso, o aquello. Então, as formas neutras não possuem nem gênero nem número, ou seja, as formas neutras não possuem nem gênero nem número. Correto, porque elas não possuem um pronome específico masculino ou feminino, por isso que elas são chamadas de neutras. Dale? Re. El sustantivo demonstrado sempre debe omitir-se para ser referenciado por um pronombre demonstrativo. Correto. Quando vou a substituir algo ou alguma palavra dita anteriormente, vou a omitir mi substantivo. Tá? Então, quando eu uso um pronombre demonstrativo, eu vou omitir aquilo que eu já falei anteriormente. Então, a J aí também está correta. Aí, como que é a questão 5, no ano? Agora, corrige as alternativas incorretas, tá? Então, como que vai ficar essa correção? Vocês vão pegar todas essas que vocês não marcaram X e vão fazer a correção. Vamos lá. Questão B aí, a primeira que estava incorreta. Los pronombres demonstrativos podem aparecer sem contexto. Já vimos que não. Elas nunca podem aparecer sem contexto. Então, vocês vão reformular essa frase aí. Los pronombres demonstrativos nunca podem aparecer sem contexto. Só colocar o nunca aí antes do pueden. Dale? Então, a correção, a primeira correção aí. Los pronombres demonstrativos nunca podem aparecer sem contexto. Dale?
Cuestión D. Los determinantes demonstrativos, vamos ler novamente aqui porque ela está incorreta. Los determinantes demonstrativos aparecem junto ao objeto ou persona e sempre antes dele mismo. Entonces, vamos a hacer la corrección. Los determinantes demonstrativos aparecem junto al objeto ou persona, antes ou depois, tá? Então, não é só antes ou depois, segundo o caso. Então, vai depender da situação. Pode ser antes ou pode ser depois. Então, vai ficar aí. Os determinantes demonstrativos aparecem junto ao objeto ou persona, antes ou depois, segundo o caso. Dale. Questão E, que também está incorreta. Como pronombres demonstrativos se usan tanto las formas que tienen género y número como las neutras. Dale. Entonces, como pronombres demonstrativos se usan tanto las formas que tienen género y número como las neutras. Y la próxima que estaba incorrecta, los pronombres demonstrativos nunca se anteponen ou se posponem ao substantivo, los sustituem, ou seja, eles não estão antes ou depois do substantivo, eles substituem, eles estão ali para substituir aquele substantivo. Então, os pronombres demonstrativos nunca se anteponem ou se posponem, ou seja, nunca se colocam antes ou depois, sempre substituem. Então, façam a correção aí na questão B, D, E e F. Dale? Ficou claro aí, pessoal? Fizeram a correção? Todo tranquilo? Ficou, professor. Ótimo. Não deixem exercício em branco, pessoal. Não deixem questões em branco. Esse exercício aqui, eu acho que eu já corrigi com vocês no finalzinho da aula passada. Corrigiu ou não? Esse aqui da campanha. Vejam aí. Olhem aí no livro de vocês, na página 60, lá na apostila. Saiam do livro de atividades. E vão lá na página 60. Corrigiu, professor. Ok, ótimo. Ó, para praticar um pouquinho o vocabulário aí dos sistemas de governo, tá? Como que apareceu no livro de vocês? Página 61. E em Brasil, como é a estrutura política? Haz uma investigação e completa o esquema a continuação que muestra alguns de los representantes de nosso sistema de governo. Primeiro a gente vai falar dos poderes, correto? Aí, os poderes que existem no nosso país. Temos o poder executivo, o poder legislativo, dale que está aí, vocês têm que completar, e o poder judicial. Então, os três poderes aí, executivo, legislativo e judicial. E aí temos nação, que se refere a todo o país, dale, los estados, los gobernantes de las provincias y los municipios, los gobernantes de las ciudades. Entonces vamos a completar ahí el cuadro. Tenemos ya los diputados nacionales, tenemos los senadores y tenemos la Corte Suprema. ¿Cuál falta? Aí, primeiro, presidente. Dale, el presidente. Completem aí. Para los estados, que yo puedo decir también en español provincias, provincias o estados, son la misma cosa.
Tenemos ahí los tribunales, pero ¿cuáles faltan? Hay dos, gobernador, dale, y diputados provinciales. ¿Qué serían estos diputados provinciales? Seriam os deputados estaduais, ok? Diputados provinciales, deputados estaduais. E aí, diputados, gente, com I, diputados. Tenemos por último aí alcalde, dale, quem seria alcalde, o prefeito, concejales, vereador, dale, e los jueces. Essa aí nem precisa completar. Los jueces seriam aí os juízes, dale. Pessoal, no material de apoio há um jogo bem interessante. Tá? Eu só não vou mostrar para você que não tem, eu não achei aqui no meu livro online para compartilhar com vocês, mas vão lá no material de apoio que tem um jogo lá sobre esse conteúdo, bem interessante, tá bom? E vamos agora para a página 63. A página 62, deixa eu explicar para vocês. A página 62 é uma atividade de compreensão auditiva, mas como não dá para vocês escutarem esse áudio, eu vou trazer o textinho, tá? Vocês não vão deixar esse exercício em branco. Eu vou trazer o texto para vocês e vou ler, fazer a compreensão leitora com vocês para que vocês respondam os exercícios da página 62, tá? Então, vamos só pular, seguir aqui para 63, depois nós vamos voltar para 62. Página 63, hora de leitura. Pedi para que vocês realizassem a leitura desse texto aqui, que fala sobre organização social e política de uma tribo indígena, tá, no sul da América Latina. Vamos fazer a leitura e luego la compreensão. Já pensaste que há outras formas de organização política distinta de las que conhecemos no mundo ocidental? Então, além dessa forma política que nós temos aqui, essa forma democrática de ir às urnas, de escolher um candidato, ou da monarquia, que é quando eu tenho um rei ou uma rainha, vocês já pararam para pensar que podem existir outras formas de organização política, de determinados grupos sociais específicos? Então, é sobre isso que o texto vai tratar, ok? Vamos lá. Lê o texto a continuação e conheça um pouco mais sobre a estrutura política e social de los guaraníes, pueblos originários que vivem no sul de América Latina. Então, vamos a conhecer, a partir deste texto, quais são os papeles políticos e sociais desta gente, de estas pessoas que vivem nessa estrutura social indígena. Que os homens hacen? Qual é o papel do homem, da mulher, dentro de esta organização social? Dale? Então, temos aqui um texto curto com 3 párrafos, organização social e política. Então, a ver. Vivían en aldeas donde las casas estaban dispuestas en torno a una plaza grande, de forma quadrangular. Allí, ou seja, ali o lugar, né, onde ali na tribo, se desarrollava uma grande atividade social. Então, é uma atividade social porque há muitas pessoas e essas pessoas, elas estão desenvolvendo, né, papéis sociais aí diversos. Eram casas comunales, ou seja, essas casas comunales aí seriam essas casas comunitárias, essas pessoas que vivem em comunidade, porque vocês viram na leitura do texto que em uma casa não vive só uma família, vivem várias famílias. Eram casas comunales de bases rectangulares.
rectangulares conformadas por uma sola habitación, ou seja, só um quarto, e cuyo techo descendia hasta el suelo. Vejam que o teto aí, ó, é feito com esse material específico, vai até o chão da casa deles. Las mismas se denominavam, então, as mesmas que, ou seja, essas casas, esse lugar onde eles viviam, esse nome é específico. O Gaguaçu, o Tapi, individualmente e em conjunto, Taba. Cada família vivia numa casa comunal onde habitavam entre 60 e 120 pessoas. Então, pensem na quantidade de habitantes aí em uma só casa. Precedida por um jefe. Então, aqui nós já começamos a perceber a questão política, quais são as pessoas responsáveis por liderar essa tribo, certo? Precedida por um jefe que ocupava lá parte do centro. Então, esse chefe ocupava a parte lá do centro, no sentido da moradia. A sua vez, a aldeia estava dirigida por um jefe político, tá? Chamado Bururubicha, e um jefe religioso, chamado Paje. Ou seja, olha a divisão aí entre o jefe político e o jefe religioso. Sua organização social estava encabeçada por um cacique. Qual é o nome específico desse cacique? Tubicha. Dale? Tubicha. Cuyo liderazgo era hereditário, ou seja, essa liderança aí de cacique era algo hereditário, passado de geração em geração. Então não era qualquer um que podia liderar, ok? Último párrafo. Uma das funções do cacique. Então agora a gente vai para os papéis sociais, pessoal. Qual era o papel de cada um ali naquela aldeia? Uma das funções do cacique era administrar o trabalho comunitário, ou seja, falar quem vai fazer o quê. As crianças têm esse papel, as mulheres têm esse papel, os homens mais velhos os homens mais novos esse papel. Então, a função desse cacique era administrar isso e distribuir os bens de consumo. Tá? Então, se está precisando de alguma coisa, essa também era uma tarefa do cacique. Existia uma divisão do trabalho por gênero, ou seja, as pessoas do gênero feminino vão a ser determinadas tarefas, as pessoas do gênero masculino vão a ser outras. A elaboração de la cerâmica, por exemplo, era uma tarefa exclusiva das mulheres, ou seja, a parte da elaboração da cerâmica ali só as mulheres podiam fazer, era algo determinado. É algo, né, determinado. Assim como plantar e hilar os lienzos. Tecer também, plantar, e era um trabalho exclusivamente feminino dentro dessa aldeia. El varón. Quem é el varón? Ou seja, el hombre, a figura do sexo masculino. El varón era basicamente pescador, caçador, recolector e guerreiro. Então, quem pesca, quem caça, quem vai à guerra são os homens, de acordo com essa estrutura político e social dessa aldeia, pessoal. E aí, então, um texto bastante tranquilo para compreender. Dale, vamos para os exercícios. El texto tiene un carácter. Aí temos aí. Qual de estas alternativas é a alternativa mais adequada? Temos aí um crítico, narrativo ou informativo. Informativo. É um texto informativo para conhecimento da estrutura política e social de um determinado grupo específico. Então,
tiene un carácter informativo. Dale. Cuestión 2. El texto está dividido em 3 párrafos. Ou seja, o texto está aí dividido em 3 parágrafos. Relaciona corretamente os dados apontados em cada um de ellos. Então, o que cada parágrafo está abordando aí? Párrafo 1. Então, en el primer párrafo, temos aí, apresenta a estrutura de las aldeias. Então, está apresentando a estrutura dessa aldeia aí no primeiro parágrafo. Segundo, párrafo 2. Descreve a estrutura política, ou seja, quando conhecemos aí el jefe, el cacique, tá? Então, a estrutura política. E en el párrafo 3 temos a divisão del trabalho. Vimos que quem organiza esta divisão é o cacique e ele vai dizer quem hace tal coisa, ou seja, as mulheres vão ser isso, os homens vão ser outra coisa. Então, en el párrafo 3 temos a divisão del trabalho. Em la questão 3, temos aí sobre a estrutura familiar. Dale. Então, describe a estrutura familiar de los guaraníes. Como é a estrutura? Cada família vivia aí em uma casa comunal, ¿sí? Donde habitaban entre 60, a quantidade entre 60 e 120 pessoas, presidida por um jefe que ocupava a parte del centro. Então, essa era a estrutura familiar deste grupo. Façam a correção. Um tempinho aí para vocês conferirem. Tá tudo ok? Ótimo. Temos aí a questão 4. Dale. 4. O que significam estas expressões? Relaciona adequadamente. Segundo o contexto, apareceram expressões aí, certo? E aí nós temos que colocar a definição. O que essas expressões dentro do texto significavam? A primeira aí, temos habitação, certo? Diz respeito à habitação, a moradia deles. La B, taba, aí, conjunto de habitaciones. La letra C, Burubich, aí, seria el jefe político. Dale, C, el jefe político. Tubicha seria aí el nombre de quien? Cacique, del cacique. Dale. E Parre aí seria el jefe religioso, ou seja, responsável por la fe, por la religiosidade de aquella gente. Dale.
Y tenemos también la cuestión de las tareas, lo que hacen las mujeres, según el texto, y lo que hacen los hombres en aquella sociedad. ¿Vale? Entonces, las mujeres son responsables por la elaboración de la cerámica. La elaboración de la cerámica era una tarea exclusiva de las mujeres, así como plantar e hilar los lienzos. Punto. ¿Cuál era la responsabilidad de los varones? O sea, los hombres. El varón era básicamente pescador, cazador y recolector y guerrero. Entonces, de esta manera eram distribuídas as tarefas. Só pegar o que as mulheres, de acordo com a organização social dessa aldeia, faziam e o que os homens faziam aí dentro da aldeia. Ok? E colocar em espanhol, pessoal.